Vamos lá. A gente parou na página 10. A gente já leu alguns erros que devemos evitar, lembra? Que a gente não pode querer amenizar o negócio para se tornar amigo. Está dizendo aqui, ó, um engano que se pode incorrer é falar a uma pessoa acerca, na página 10, acerca de sua relação para com o Senhor Jesus Cristo e o perigo da sua perdição. E se não se consegue convencê-la, utilizar de esforços humanos até afastá-la definitivamente, em vez de ganhá-la. Então, o que ele está falando aqui? Não adianta você forçar a situação. Nem que seja você fazendo gota a gota, devagarinho, né? Deixar, fala um pouquinho, deixa, aí passa um mês e pouco. Uma coisa que eu falava assim para as irmãs, que eu aprendi com o pastor, que ele falava assim, para as irmãs que os maridos não eram, e elas ficavam reclamando dele, do marido que não ia, e ela chamava todos os final, ele falava assim, ele falou assim, o pastor Rogério, baixinho assim, carequinho, um dia eu fui ver lá um estudo que ele deu sobre vigilância do matrimônio. Aí ele falou para a irmã assim, ó, irmã, sabe o que a senhora faz? Ele gosta de beber cerveja? Tá. A senhora faz o almoço, se ele estiver no bar, a senhora chega aí, a senhora deixa o almoço dele, o prato dele prontinho no micro-ondas. Deixa a cerveja que ele gosta na geladeira, a senhora deixa um recado bem bonito na porta da geladeira e na porta do micro-ondas. Meu amor, fui para a igreja, seu prato está pronto, já está programado o tempo para aquecimento, é só você ligar, apertar ou ligar. Sua cerveja que você gosta de tomar está na geladeira, eu estou indo para a igreja. Eu te chamei o mês inteiro para você ir. Se não quis ir, então eu estou indo, tá bom? Porque ele sempre fazia isso para esperar ela ficar pedindo. No dia que ela não chamou, aí no outro domingo ela não chamou também. Passou o dia todo, não chamou e foi. Ele, com 10 minutos ele apareceu lá. Aí hoje ele é obreiro na casa do Senhor. Esse é o evangelismo sadio. E sem você forçar, inteligente. Né? Ele explicou para ela fazer isso. Porque não adianta você forçar, que é esse erro aqui que o irmão está falando aqui, que o pastor escreveu. Às vezes você quer forçar, você acaba perdendo a pessoa definitivamente, a pessoa não quer, porque a gente se torna chato. Por isso que... porque as pessoas não estão acostumadas, né? Uma vez eu tentei evangelizar um menino, teve um culto de missões, e a irmã Viviane, na época ela era promotora de missões, ela pregou. Ela estava em outra congregação e ela foi lá pregar no culto de missões. E ela pregou, e aí acabou o culto, um menino foi lá falar com um dos diáconos e tal, aí o diácono me levou para mim. Aí eu conversei com ele estava com dúvida, mas é menino sabe, desse negócio, mas ele é complicadinho. Aí eu falei, mas você está com dúvida? O que você tem? Aí ele me perguntou as coisas e tal, esse tipo, você quer conversar com a irmã que pregou? Aí quero, aí eu apresentei ele para a irmã Viviane, a irmã Viviane conversou com ele e tal. Aí eu falei, você quer deixar seu número de telefone para eu ligar para você amanhã ou depois, para saber como é que você está e tal? Ele falou, tá bom. Aí me deu o telefone, eu falei, eu não tenho telefone, só tenho na casa do meu padrasto que eu moro com ele e com a minha mãe. Tá bom, me dá o telefone. Eu liguei. Aí eu falava com o padrasto, pelo jeito o rapaz dava muito trabalho para a família. O padrasto falou, ele não está aqui, está na rua, não chegou ainda, mas eu falo que você ligou. Aí eu liguei uns 2, 3 dias e o menino falava que não estava. Eu percebi que ele falava que não estava. Aí o padrasto dele falou assim, ele não está, então. Aí eu liguei, passou uns 3 dias, eu liguei. Aí ele atendeu o menino. Aí ele me tratou mal. Aí ele falou para mim assim, até quando você vai ficar me ligando aí, irmão? Tá me enchendo o saco já, desse jeito, irmão. Aí eu falei para ele, tá bom, se eu estou te incomodando, não vou ligar mais não. Tá bom? Você me perdoe. Eu não queria ser chato, eu só estava preocupado com você. Tá bom, meu filho? Porque eu tenho um filho da sua idade. E eu me preocupo. Mas se você não quer, amém, eu vou ficar orando por você aqui e não vou ligar mais. Pode deixar, eu não vou ligar. Aí não liguei mais. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, eu nunca mais vi, ele nunca mais apareceu na igreja. Porque às vezes você está preocupado e às vezes você agir demais, você acaba sufocando a pessoa. Mas ele parece que foi só no momento da pregação, que a irmã pregou sobre juízo. Aí eu acho que aquilo calou um medo nele. Passou os dias do medo, ele voltou para, nem diz meu pai, para a esbórnia dele.
Aí não quis mais saber do crente. Porque as pessoas muitas das vezes, irmão, a pessoa só vem pela dor mesmo. Só vem todo arrebentado. Aí ele vai lembrar dos irmãos que ministraram, que evangelizaram. Aconteceu lá comigo também, mas com a pessoa dentro da igreja. Ela estava um tempo até hoje sem aparecer. E depois de 4, 5 meses de aparecer, a gente ligava. Ela chegou a falar para mim que pediu para a filha dela, cabeleireira, não atender, que era eu não me atender. Parei, as irmãs pediram o telefone dela, eu dava, também não atendia as irmãs, ela apareceu na igreja, e eu estava lá fora conversando com a irmã, ela passou por detrás de mim, eu vi, aí eu peguei no braço dela, ela falou, nossa, eu queria passar sem você me ver. Nunca mais também. Não, porque assim, chega um momento que Jesus diz assim, não lance pérolas aos porcos, porque senão ele pisa em cima e quebra a pérola. Então a gente aceitou de bom grado, a gente vai fazer de tudo. Agora, se a gente vê que está tendo muita resistência, é melhor a gente se afastar e deixar o Espírito Santo trabalhar, do jeito dele. Que às vezes vem igual Sansão, cego, outra vez vem igual o filho pródigo, fedendo a tudo, mas a gente tem que aceitar. Pai, Senhor, pastor. Aí ele diz assim, constitui um erro também a tentação de ficar satisfeito com alguma concordância superficial, em vez de conseguir-se uma decisão genuína. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu gosto, eu me alegro, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de participar dos cultos, eu gosto dos hinos, eu me alegro, tudo. Mas Jesus disse para o Nicodemos o quê? Não te maravilheis por ter tido dito. Não foi? Ele estava falando assim, não adianta você ficar alegre por tudo que eu te falei, não, Nicodemos. É necessário você nascer de novo. É isso que ele está falando, porque às vezes a gente fica satisfeito com aquela alegria da pessoa, mas a gente está vendo que a pessoa não se converteu. Só está vindo, né, pastor? Só está vindo. E é isso que ele está falando assim, ó. Um erro também é a tentação de a gente ficar satisfeito com alguma concordância superficial. É isso que Jesus está falando para Nicodemos lá. Falando, não adianta você ficar alegrinho aqui, não. Você tem que se converter. Tem que nascer de novo. Então a gente até atende, mas a gente tem que, de vez em quando, jogar uma comida mais salgada para ele, né? Um vatapá, uma coisa mais forte, para ele poder ir assimilando o Evangelho. É demasiadamente fácil confundir um aparente convencimento humano com uma convicção e uma conversão real operada pelo Espírito Santo, tá vendo? Porque às vezes a pessoa parece que está. Aí lembra das frases que às vezes a gente escuta falar? A pessoa não está convertida, está o quê? Convencida. Essa frase é real. É real demais. A pessoa, parece que a pessoa está, mas não está convencida. E aí com o tempo você vai ver que qualquer coisinha ela já explode. Não está convertida, está convencida. Eu me lembro de um irmão no ministério onde eu estava, o pastor, assim que ele se batizou, ele se casou com a mulher e se batizou, o pastor colocou ele para liderar os jovens. Novo convertido, para liderar jovem, pastor. Aí o meu pastor, que era professor de escola dominical, chamou ele para vir para a escola dominical, para ele aprender, para quando ele fosse com jovens em outra igreja, se chamasse ele para pregar, ele pregasse sem falar bobagem. Rapaz, o diabo soprou no ouvido dele, o pastor falou, que o meu cunhado falou para ele, que ele não estava apto para liderar, e ia falar besteira, que só ia falar besteira. Desse jeito. Aí fui falar para o pastor setorial. O pastor setorial chamou meu cunhado lá. Mas desceu a ripa nele, porque era... Mas falou que ele não devia ter falado aquilo. Falou, pastor, eu não falei nada disso. Porque eu estava e eu ouvi. Mas o pastor não me chamou para... Resultado, irmãos. Esse homem ficou, aí um tempo ele se afastou, voltou para o mundo, voltou a beber, fazer tudo. Foi coisa de menos de um ano. Ele conseguiu dirigir uma festividade, acabou a festividade, Aí eu fui uma vez chamar ele nesse meio tempo para ele vir para os ensaios dos varões, que eu era secretário. Eu falei, não, irmão, pode tirar meu nome. Mas ele me tratou de um jeito assim, quer dizer, você viu que ele só estava convencido, só tinha tomado um banho. Aí até os irmãos falaram, nossa, irmão, não era para ele falar assim com você, não. Eu falei, não, fica em paz, deixa ele para lá. E infelizmente, irmãos, o homem está afastado. Aí ele chegou a voltar um tempo, mas aí colocaram, assim que ele voltou, por isso que é interessante isso,
O filho pródigo, o pai colocou ele do jeito que ele veio da rua para trabalhar? Não. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele que deu o beijo, não foi? Mas quem é que ele falou que era para trazer o anel e a roupa nova? Se a gente for ler. Os servos. Não se põe a pessoa que voltou do mundo já ou para dentro do grupo ou para liderar. E o pastor, e aí os meninos gostavam dele, pastor. Aí chamaram ele para pregar na mesma semana que ele tinha voltado, para pregar no culto de jovens. Ele pregou e já começou a atacar o povo, que só estavam falando mal dele quando estava fora. E eu assim do lado, no som, que o irmão do som não estava, e eu estava na mesa de som. E eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí no domingo de manhã eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não vou falar nada com o meu pastor não. Aí já era meu cunhado que era o pastor setorial na época. Eu falei, não vou falar nada não. Só se o senhor arrumar o jeito que o senhor sabe para arrumar, aí eu falo. Aí calhou o segundo do setor falar do filho pródigo. Aí, pastor, não tem jeito. Aí Jesus, aí eu falei, irmão, já que vocês falaram, como estava só os obreiros nesse dia, os jovens não foram, aí eu expus para eles a situação. Falei, irmão, não pode fazer isso. Você viu o que ele falou? Ele atacou até vocês dois. Porque ele não honrou nem o convite que foi dado a ele, que o pastor setorial permitiu ele pregar. Eu falei, ele não respeitou nem vocês dois, irmão. Não faça isso mais não. Aí eu falei sobre a parábola do filho pródigo. Irmão, tem que trocar as vestes. Tem que trocar as vestes, senão ele não vai descer. Porque o filho pródigo voltou com a cabecinha baixa. Não foi? Eu não sirvo nem para ser teu filho. O senhor me trata como servo. Então, aí a gente vê. E aí, irmão, aí não ficou 6 meses, pastor. Voltou de novo e está até hoje. Porque, lembra que eu falei do discipulado contínuo? É esse o cuidado que a gente tem que ter, antes de colocar a pessoa. Eu até falei para vocês, né, sobre a palavra que Deus me deu para dar. Isso aí é uma hora, isso aí Deus vai preparar. Não é porque anda com filho de profeta, que anda com profeta, que pode alimentar filhos de profeta. Porque não está preparado, dá veneno, dá morte. E aí, não é, pastor? Aí, graças a Deus que tinha alguns, por isso que tem que ter alguém da torre, que grita assim, ó, tem morte na panela. Aí o homem de Deus, que é o pastor que tá, vem lá e conserta. Acabou o culto, vem cá, vamos arrumar isso aqui. Porque às vezes tem que fazer, às vezes o pastor está fazendo. Teve um irmão que pregou num congresso, falando sobre cobrir, que tinha gente que tinha pastor que queria escancarar e não cobrir. Aí ele fez uma ilustração sobre os lençóis que embrulharam, que enrolaram Jesus, que José de Arimateia e Nicodemos enrolaram, que cobriram Jesus. Aí falou que eles cobriram a nudez de Jesus. Então a gente não tem que cobrir, a gente não pode expor. Aí ficou meio assim, porque o João falou, peraí, então eu não preciso falar com o líder, nem falar com o pastor para a gente. Então fica um negócio, eu já percebi. Aí eu já percebi, eu falei, isso aqui não vai ficar bom. Ah, pastor, quando estava acabando, o pastor setorial estava ali no seu centro, e eu estava bem na ponta aqui, porque eu estava na frente da casa dele. Oxe, mesmo com ele. Eu dei a volta por trás, que tem um vagão atrás, eu bati no ombro dele e falei, ó, depois o senhor conserta isso aí. O senhor conserta aí, porque o negócio tá indo para um lado aí que não... Aí ele entendeu, e aí ele acabou o culto e chamou, levantou os pastores das congregações e falou, ó, estão todos eles aí. Vocês têm toda a confiança para conversar com eles, que eles não vão ficar escancarando o problema de vocês, não. São amigos de vocês. Você entendeu, pastor? Então, às vezes o irmão se empolga e aí fala o que não quer, eu falo o que não deve, né? E é igual o irmão lá. Infelizmente, ele está nesse problema até hoje. Infelizmente. É uma boa pessoa. Mobilizando a igreja para o crescimento. E a igreja... E crescia a palavra de Deus. Página 11. E em Jerusalém multiplicava muito o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, versículo 7. Introdução. Quem pode ler? O crescimento da igreja é consequência direta da evangelização. Se esta for relegada
O segundo plano, a tendência, a princípio, é a obra estagnar-se para depois decrescer. Grandes trabalhos do passado são hoje pequenas igrejas porque faltou a visão correta do crescimento. É indispensável entendermos o que significa mobilizar para o crescimento, para que possamos praticar o evangelismo de resultados que seja efetivo na vida das igrejas. A vida espiritual e o crescimento da igreja depende exclusivamente do trabalho de evangelismo. O evangelismo está intrinsecamente ligado com o desenvolvimento do corpo de Cristo. Muitas igrejas estão acomodadas com cultos rotineiros, não sabem que o evangelismo tira a igreja da rotina e traz vida vibrante para os seus membros. O evangelismo tem como enfoque trazer almas para a igreja, agregar vidas em torno de Cristo. Quando ocorre esse êxito, ou seja, a saída de almas do mundo, a igreja tem que cuidar dessas pessoas. Suas vidas têm muito valor e por isso a igreja tem de estar preparada para ajudá-las nas seguintes áreas. Olha só, como a gente já tinha falado um pouco nisso. A gente só vai fazer a leitura para vocês verem como a gente já tinha falado na outra aula. Pode ir, irmã Rita. Área devocional. A igreja deve orientar o crescimento espiritual e a formação da semelhança de Cristo na vida do novo convertido. A vida profunda em Cristo fortalecerá e firmará o neófito, dando-lhe força para enfrentar o diabo, a carne e o mundo. 2. Área doutrinária. A igreja deve se preocupar em doutrinar sadicamente o novo convertido, mostrar-lhe as bases bíblicas que sustentam o cristianismo e transmitir-lhes os são ensinamentos a respeito da salvação e justificação, tendo sempre em mira o presente, a volta de Cristo. A área do discipulado. A igreja deve ensinar o novo convertido e integrá-los nos serviços de evangelização. O novo convertido é um instrumento na mão da igreja para a salvação de outras almas. Teremos que aproveitar este potencial que muitas vezes não damos o mínimo de valor. É bom lembrarmos que o primeiro amor é um momento que o indivíduo realmente salvo, entrega-se totalmente sem reservas. Aquele que o salvou e o libertou, e a única forma que ele encontra para retribuir ao seu Senhor é assinando uma folha em branco e deixando que Deus dite o seu querer para sempre. Para ele. Então, foi o que a gente leu aqui. Então, a gente já tinha falado a gente falou tudo que a gente leu aqui, eu fui ler. Depois, quando eu cheguei em casa, de novo, eu conversei tudo isso com eles, sobre o discipulado que tem que ser feito depois, tem que preparar a pessoa, o novo convertido, ele tem que ser usado sim, mas ele tem que ser preparado, porque às vezes você não pode pôr, por exemplo, pastor, dar um folheto para aquele do novo convertido, aí sem ele saber explicar o folheto, aí ele entra no laço, aí o diabo envergonha ele, porque tem muita gente afastada e pergunta, o que está dizendo aí? Aí se quem está evangelizando não sabe explicar aquele folheto, aí ele fala, para que você sai? Olha só o que o diabo fala, acusa já, né? Para que você sai para evangelizar se você não sabe nem o que está escrito aí? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que tem que ter um novo convertido e alguém mais sadio, mais firmado para estar junto. Porque se ele não souber, claramente vai acontecer isso. Aí o irmão que está mais firmado, ensina. Pode ver que sempre tinha um moço que andava, um mais jovem, andava com os profetas, né? Um andava com Eliseu, que era... Aquele lá não se converteu, não. Aquele lá era terrível. Não. Geazi? O Geazi, não. Aquele lá, misericórdia. Nem o Ziba. O Ziba andou lado a lado com Davi lá na casa. Primeiro ele andou na casa de Saul, aí tudo bem, né? Mas aí mesmo andando com o Davi não se ajeitou, não. O problema do Geazi foi o olho
gordo, Na ganância, né? na ganância. Porque não faltava nada para ele. Aí foi se meter num negócio onde Deus não mandou. Ziba era mau caráter mesmo. É mau caráter mesmo. O Ziba era mau caráter. Porque mesmo andando com Davi, ele estava bem na casa lá, porque ele pegou e estava tomando conta dos bens de Saul. Ele falou, ele é aleijado, porque ele sabia que Davi tinha mandado matar uns aleijados na história. Ele falou, Davi não gosta de aleijado, vou falar que ele é aleijado, que ele não manda nem buscar, ó. Aí, falou, não, vai lá, traz ele. Aí pronto. Ó, você vai trabalhar para ele, você e seus filhos. E vai devolver tudo que você já ganhou com as terras. Ele até fez, depois traiu Mefibosete de novo. É mau caráter mesmo. O outro era o amor ao dinheiro. Aí morreu leproso. Adiantou Geazi andar com o profeta? Não adiantou, não adianta. Então a gente está falando por isso que tem que ter. Porque já pensou se fosse o Geazi, só ele atendendo o Naamã? Se ele não tivesse... Hein, pastor? Ainda bem que a carta era para o profeta. Porque se ele não vai direto, a ordem não vai direto para o profeta do rei, foi para o profeta, meu irmão, o Geazi não tinha feito besteira e não tinha resolvido nada. Talvez tivesse até morrido, porque ele não se meteu numa coisa que não era para fazer. A gente tem que ter esse cuidado, irmãos, assim, com o novo convertido, principalmente com o novo convertido. Porque ele pode sofrer um ataque do inimigo e aí ele querer se afastar porque envergonha, a pessoa fica triste. Né? A gente você já deve ter passado por isso, você pedir permissão para um salão comercial e pedir permissão para entrar, se pode distribuir o folheto, porque eu sempre fiz isso quando eu faço evangelismo. A gente aprende a fazer isso, né? Para não invadir, né, pastor, o comércio dos outros. Aí você está em... O senhor aceita? A gente pergunta se a pessoa aceita. Tem um que você nem chegou uma vez, eu nem tinha chegado nele, já gritou, não quero nada não desse negócio aí. Eu falei, amém, meu amigo. Deus abençoe. Se o senhor não quer, é um direito seu. Aí distribuir para os outros e foi embora. Eu não vou ficar discutindo, porque a gente vai dar pano para o inimigo, para ele criar tumulto, criar confusão. Quem quer, ouve. Quem tá... Vai chegar um tempo, acho que é Naum, não é? Ou acho que é Amós que diz que vai chegar um tempo que vai ter fome, mas não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. É o dia do juízo, irmã. Naum falou, Amós e Naum falaram muito sobre juízo. Pastor, teve uma ocasião assim de um evangelismo, o pastor Gilberto ele não estava no dia porque teve um compromisso, né, uma ocasião aí. Estava eu, meu esposo e mais 2 irmãs e mais um irmão. E estávamos ali na praça, ali perto do Pastor Marcos, sabe? Aqui, né? Pastor Marcos. Praça União. E estávamos ali. E aí saiu uma senhora e eu observei, né? Saiu uma senhora de frente da praça de uma casa. E ela foi andando e rodando e eu observando ela, né? Eu entregando alguns folhetos, conversando mais de olho nela, observando. Ela se aproximou, aí sentou, aí depois ela foi se aproximando mais, aí ela me viu. E eu também já estava vendo ela, né? Ela me viu. Aí ela me chamou, aí eu fui para perto dela, ela falou assim, eu queria entender, porque eu estava lá da minha janela, lá em cima, lá olhando para a praça, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, estamos evangelizando, distribuindo os folhetos, a palavra do Senhor, e fui explicando, né, para ela. Ela falou assim, é porque na igreja que eu estava, no outro bairro, não tinha isso. Então eu estou achando tão interessante, tão bonito a palavra, tem uns louvores, vocês estavam louvando também. Eu falei, sim, e começamos a me explicar. Ela falou assim, olha, eu estou aqui, vim para esse bairro e eu estou como prisioneira aqui, porque o meu filho, ele se envolveu para o outro lado, sabe, de espiritismo, e foi contando. E eu estou presa porque meu filho não deixa mais. Eu ia à igreja onde eu estava no outro bairro. Não tinha esse trabalho bonito que eu estou achando aqui, mas eu estava lá ouvindo a palavra, né? Aí eu falei assim, mas então, a Efraim está bem pertinho da senhora. Aí expliquei para ela, né? Ela falou assim, não, eu vou ir sim. E toda vez,
quando falo em evangelismo, eu lembro dessa senhora, sabe, pastor Gilberto? E estou com vontade de ir lá na casa dela, porque ela me contou aquilo, me doeu tanto. Ela falou assim, eu estou prisioneira nesse bairro. Meu filho falou que eu estou proibida de ir na igreja. Eu falei, Jesus. E a gente fez uma oração por aquela senhora, ela chorou muito. Foi difícil, mas assim, se eu pelo menos com o meu pouco entendimento que eu tenho, se eu não soubesse acolher ali naquele momento, né? A mulher já estava sofrida, né? Magoada ali com o filho. E as pessoas chegam assim mesmo, irmã. Tem muita gente que chega assim. O próprio Jesus encontrou muita gente assim. O primeiro chamado dele é: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele não lançou nenhum fora. Chegou leproso, chegou cego, chegou coxo, mas não lançou nenhum fora. Chegou na casa, na cidade de Naim, a mulher estava enterrando o único filho, a viúva. O único filho. A viúva já não tinha o marido. E o único filho, que era o sustento dela, ela estava enterrando. E aí... eu acho que todos nós temos experiência do evangelismo. Hoje nós temos pessoas aqui, foi evangelismo que nós fizemos lá perto da casa da irmã Cá, na Conceição. Foi desse jeito, a gente fazendo evangelismo lá na praça, ela rodeando, e sentou lá perto, eu sentei perto dela. Ela começou a falar a situação que ela estava passando, né? E hoje ela está aqui, 3 anos, 4 anos? 3 anos. Então, 3, 4 anos. É isso. Do jeitinho dela, mas ela está aqui. Então, vem, dá trabalho, do jeito... Os problemas ainda, porque é um trabalho constante. Constante. É o discipulado. Tem gente que vai demorar uns 5, 6, 7 anos para acabar o discipulado. Lembra que eu falei que o discipulado só termina quando aquela pessoa começa a discipular outro? Aí ela está pronta. Antes disso, não dá para deixar ela andar sozinha. Quando você perceber que ela já está trazendo alguma pessoa, aí você começa a observar, né? Que aí a pessoa já está madura. Tem gente que é coisa de questão de meses, né, pastor? Tem gente que é questão de meses, irmão. Quando Jesus pega, assim, dá aquele banho no Espírito Santo, e a pessoa sai de lá queimando, aí vai embora. Mas tem gente que demora um pouco mais. Tem gente que tem dificuldade. Por causa das lutas até naturais dela, né? Que nem essa irmã. Essa irmã precisa. Essa irmã que está assim, ela precisa de um apoio, tanto espiritual como sentimental também. Porque ela emocionalmente, ela está abalada, né? Ela está passando uma opressão. A natureza do crescimento. Como que se dá o crescimento da igreja? Quem pode ler? Antes de partir para qualquer ação evangelística, a igreja deve crescer na comunhão para com Deus. É o que determinado autor indica como crescimento vertical. Comunhão, em seu sentido restrito, significa identidade de objetivos, ter os mesmos interesses ou participar das mesmas ideias. Cada crente, em particular, ao tornar-se participante do corpo místico de Cristo, a igreja passa a estar ligada com o Senhor e vai, por consequente, identificar-se com os seus propósitos. Assim como no corpo humano, os membros se harmonizam entre si e são comandados exclusivamente pela cabeça, através de elos comunicantes, de forma que a igreja deve voltar-se para o crescimento na comunhão com aqueles de quem ele depende para apresentar-se ao mundo com uma mensagem coerente, bíblica e de salvação. Então, a gente... Porque a igreja de Atos, como que ela era? Eles tinham um só pensamento, né? Tudo era em comum. Então, para fazer evangelismo, todos têm que estar na mesma comunhão. Todos têm que estar com o mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. Todos. Por exemplo, se vocês... Não sei se... Acho que vocês já fizeram, pastor, o sopão à noite? Alguma vez? Fizeram muitas vezes. Então,
quando o saudoso irmão Marcelo, ele fazia cada 15 dias para levar lá no Belém, naquele viaduto que tem ali beirando, não tinha aquele monte de pessoas sem teto ali morando, e cada 15 dias ele fazia, que era a folga dele na PM. Aí eu ia ajudar, levar. E a gente encontrava todo tipo de pessoa, tinha muita gente afastada, tal, tinha pastores, obreiros, diáconos, irmãs, missionários, tudo ali, né? Só que é um ambiente espiritualmente também dominado pelo inimigo. E a gente levou os adolescentes algumas vezes e adolescente ri de tudo, né? E eles rindo, o Satanás soprou no ouvido de um dos moradores que eles estavam rindo dele. Esse rapaz foi para cima deles, gritando tudo. Aí eu cheguei nele, o que está acontecendo? Não, eles estão rindo. Eu falei, não, rapaz, vem cá. Eu entendi que... Aí eu falei, não, meu amigo, vem cá, vamos conversar. Aí eu levei ele para dentro. O que aconteceu? Já pegou sua marmita? Não peguei não. Eu falei, não, peraí, que eu vou pegar sua marmita, vou trazer o suco para você e a gente vai bater um papo aqui. Aí eu falei, quer comer? Não, eu quero que o senhor converse comigo. Eu falei, tá bom. O que aconteceu? Não, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu trabalho com adolescentes, com jovens, eles riem de tudo. Eles riem, eles vêm rindo de lá para cá. É da fase deles, eles não riram de você não. Porque se eles rissem de você, eu ia ser o primeiro a brigar com eles. Pode ter certeza. Tá bom? Você acredita em mim? Acredito. Falei, então eu vou orar por você. Aí eu orei por ele, aí ele comeu, aí se acalmou. Mas o inimigo já estava... E se ele está com uma faca lá? Aí eu peguei os adolescentes na outra quinzena e orientei eles. Falei, gente, menino, vocês vão para um lugar espiritualmente dominado pelo inimigo. A gente vai orar aqui e chegar lá é coisa séria. Não fiquem rindo, porque Deus deu livramento para vocês, porque eu estava perto e ele não estava armado. Se ele tivesse uma faca, talvez ele tivesse tentado ferir ou a mim ou a vocês. Aí eu conversei com eles, mas é adolescente, é de 14, 15 anos, mas é por isso que não pode deixar sozinho. Tem que orientar e estar perto. Porque eles são predispostos. Irmãos, pense numa turma boa de trabalhar. Então, mas eles são... Não, e eles são, e os meninos, eles são muito dispostos, pastor. Se eu pego adolescente jovem aí, se eu chamo para fazer qualquer coisa, eles vão. Só que você precisa orientar, porque eles vão naquela alegria deles, e às vezes a alegria incomoda. Porque a pessoa já está ali, arrebentada, suja, sem tomar banho, naquela situação. E aí, porque a pessoa ri, acha que está rindo dele. Aí eles entenderam, e aí não teve mais esse problema, que eles entenderam. A gente precisa orientar. Isso é o discipulado constante, você vai ensinando. E quando eles vinham, pastor, se manifestar, para a gente orar, teve um dia que eles falaram, o que é aquilo ali, pastor? Eu falei, ixi, então vocês precisam andar mais com a gente, para vocês verem. Eu falei, tem coisas que vocês vão ver ainda na caminhada cristã, que vocês vão ver aí, vocês vão entrar na casa assim, só falar Pai do Senhor, o diabo já pegar a pessoa e se manifestar. O que falta também é muita empatia. Semana passada uma irmã falou, tem um que morador de rua, estava na viela lá perto da casa dela, e ele deixava o colchãozinho dele lá, as coisinhas dele, que ele dormia lá. E a polícia veio e levou as coisas dele, mandou ele sair de lá. Eu falei, nossa, irmã. Ela falou, nossa, por quê? Eu acho bem feito. Eu falei, irmã, me diz uma coisa. A senhora acha que uma pessoa em sã consciência, ela vai estar vivendo essa situação? Em sã consciência, ela vai estar comendo lixo, andando suja, cheia de piolho, dormindo na rua, qualquer um pode chegar e matar. A irmã, na hora, falou que mudou de assunto. Porque é para se pensar, gente. A pessoa critica, condena. É uma reflexão. Para olhar para aquela pessoa e refletir. Então, é íntima compaixão. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. O evangelista, o missionário, o evangelismo, você precisa ter compaixão. Você precisa ter misericórdia no seu coração. Porque misericórdia é miséria de coração. Você precisa sentir misericórdia. Você precisa sentir, e a empatia é isso, é você se colocar no lugar da pessoa. Pode ver que Jesus, quando olha para a mulher, para a viúva de Naim, ele se move de íntima compaixão. Então ele sentiu a tristeza dela. Aí a mulher está chorando e ele diz assim para ela, não chores. Então a gente só vai conseguir fazer o evangelismo mesmo, conforme Jesus ensina, se a gente sentir e como ele sentiu.
É sentir misericórdia da pessoa. Porque um dia a gente estava do mesmo jeito. A gente precisa lembrar. Eu trabalhava e trabalhei muito, né, em serviços de acolhimento. Para criança, para jovens, para adolescentes, para idosos e para pessoas em situação de rua, homens e mulheres. Eram esses dois grupos que eu trabalhava. E uma certa vez eu fui trabalhar só com homens. E é mais fácil trabalhar com as mulheres. Os homens é bem complicado trabalhar com os homens, porque a gente tem que ter uma equipe de homens e mulheres também para trabalhar com eles. Porque às vezes falar com um homem, por exemplo, drogado, ou então quando ele não, ele não tem a droga, esqueci. Na abstinência. Abstinência também é bem complicado. Mas existe uma hierarquia dentro do serviço de acolhimento, né? Existe o respeito, né? Então, quando eles se sentam diante da gente, primeiro eles chegam e eles têm que ser higienizados. Senão eles não conseguem, não podem permanecer. É uma regra. Né? E aí eles vão para o banho, se dá uma peça de roupa e tudo, se higieniza, se alimenta, aí volta para conversar. Quando eles voltam para conversar, muitas vezes eles choram muito, primeiro choram muito. Aí depois que chora muito, a gente escuta todo o choro, tudo. Depois quando começa a conversar, eles começam a falar, aí quem vai chorar é a gente. Só que a gente não pode chorar na frente deles. Aí a gente, licença só um minutinho, então já volto, viu? Fica aí. Você vai lá no banheiro, você chora, tudo que você tem para chorar. Eu não preciso Porque essas coisas. as histórias é pesado. Eu não trabalho E a maioria das histórias é dentro de casa, é na família. Sim, é desprezado. É por causa do pai, é por causa da mãe, é por causa dos irmãos, é porque eu tenho uma família grande, uma família, sabe? É muita história pesada. A pessoa é desprezada, Aí vai colocada pra rua. fora de casa e vai pra Na rua. rua, eles às vezes, existe uma hierarquia ali entre eles têm uma amizade ali, eles conseguem. Mas quando eles são novos, na rua, até se turmar. eles também tem isso, tem que se enturmar, porque se não se enturmar, se não for conforme a rua, e tem um líder na rua, na rua tem um líder. Ali em cada bairro, em cada esquina, eu falo que o pastor Gilberto fala, é cada demônio, sabe? Porque é o que vai agir ali, é o operante ali entre eles. Se não fizer de acordo, tem uma lei, vai pagar. É complicado. Às vezes sem comer, aí muitas vezes é espancado, violentado, muitas coisas, viu? Eu me escandalizei porque a irmã de idade idosa, né, dentro da igreja. Sabe? Então a gente percebe que o evangelho ainda está, as pessoas estão dentro do evangelho, mas o evangelho não entrou. Não está dentro dela. Na pessoa. É Então, porque não se compadece, como o Então, pastor exatamente tá falando, isso. não tem compaixão. Então, não tem compaixão. Sabe? Olha só, a parábola do bom samaritano. Passou primeiro quem? O sacerdote? Passou longe, não foi? O sacerdote e o levita. E o levita passaram ao largo. Só que eles passaram, e dá a entender, Jesus está falando assim, que nem eles entendiam a lei. Que a lei dizia que você não podia tocar em alguém morto. E chegar perto não é tocar. Porque o homem estava lá deitado, depois vocês lêem em casa, está como morto. Está como morto. Às vezes está ali desmaiado só. Ou está ali sem até se mexer de tanta dor, porque ele tinha apanhado, está inconsciente. Só quem chega perto e desce é o samaritano. Ele desce, chega perto e vê que ele está vivo. Aí o que ele faz? Ele pega, limpa as feridas, passa o bálsamo ou o óleo, joga no cavalo dele e ele vai a pé puxando o cavalo com o homem até a estribaria, até a estalagem, ou hospedagem, ou hospedaria, dependendo da tradução. Aí ele diz assim, vou deixar um dinheiro aqui com você e eu preciso continuar minha viagem. Cuida dele, que quando eu voltar, presta atenção nisso, irmãos, que quando eu voltar eu vou te pagar tudo o resto. Jesus está falando, irmãos, que a hospedaria é a igreja. A estalagem, irmão, é a igreja.
Jesus que tira ele da situação, passa o vinho, queima um pouco, mas ele passa o bálsamo, passa o óleo. Ele mesmo traz para dentro aqui para vocês, para nós, e nós somos o gerente da estalagem. Os hospedeiros. Aí a gente tem que cuidar. Ele diz assim, eu estou dando dinheiro. Tudo que você precisar, eu vou te dar para você cuidar dele. E se te faltar algo, quando eu voltar, eu vou te pagar o resto. Ele está falando, cuida deles até a minha volta. Que quando eu voltar, tem pagamento, tem galardão para você. Gente, no dia que Deus me deu essa palavra, irmão, e foi num domingo, assim, eu já tinha lido durante o dia, e Deus tinha me revelado, mas eu cheguei na igreja, eu não pregava lá, aí eu estava no púlpito, e o meu cunhado falou assim, você prega hoje? Desse jeito, pastor setorial. Falei, prego, Deus já tinha me dado a palavra, falei, prego. Aí o Antônio Robson estava comigo no púlpito, aí ele falou, tu vai pregar hoje, né? Falei, vou. Pai, vou estar intercedendo por você, que hoje o ambiente está pesado aqui, irmão. Está uma batalha espiritual, vou interceder por você. Porque tu viu aí, eu gastei a língua aí 10 minutos, não vi um glória, não vi nada, irmão. E ele pregava a Bíblia, prega até hoje. E eu preguei essa mensagem, que não é para sair da estalagem, é para ficar. Aí a gente foi entender, porque tinha uma família de visitantes. Eles retornaram. Aí eu falei para o Silvio assim, Silvio, quando o segundo do setor, que meu cunhado ele é um pastor assim, que ele colocava todo mundo para trabalhar. E o segundo do setor falou assim, então, encerra, Silvio, que eu sou ministro da bênção. Aí eu falei para ele, faz o convite para voltar. Quando ele fez, a família se levantou, 4 pessoas. Então a mensagem não era para a igreja naquele dia. Lembra que eu falei que tem dia que a mensagem não é para nós? Tem direção. Tem direção. Então Deus te falou comigo, irmã, meio-dia, depois que eu almocei no domingo de tarde, preparando a mensagem para aquela família. E aí eles não ficaram lá, porque eles tinham uma igreja que eles congregavam, mas estavam pensando em sair e precisavam de uma direção. Só que eles estavam muito tempo sem congregar, e aí eles retornaram e voltaram para a congregação que eles estavam, que era no Belém. Então a gente tem que entender, irmãos, que nós vamos receber o galardão. É Ele que tira. Por isso que dá o crescimento vertical. Você cresce em Deus, aí você entende essas coisas. Esse é o crescimento vertical. Você entra em comunhão com Deus, a igreja entra em comunhão, aí a gente começa a orar e Deus dá o direcionamento. Aí a gente cresce verticalmente, na comunhão com Deus. Agora vamos lá. O crescimento se dá horizontalmente. Leia, irmã Leite, por favor, que eu vou pegar mais um pouquinho de água. Quando se fala em crescimento de natureza horizontal, o propósito é realçar a importância da unidade da igreja para a realização de um trabalho evangelístico produtivo. Uma igreja local terá pouco ou nenhum sucesso em seu trabalho de evangelização se estiver fragmentada por sentimentos, tais como preconceito, desinteresse pelo próximo, faccionismo, vaidade pessoal, etc. Outro ponto extremamente prejudicial é a departamentalização exagerada em que cada órgão da igreja se acha proprietário de uma capitania hereditária, sem ter que prestar contas a ninguém. A visão bíblica não é bem essa. Os departamentos locais devem estar integrados à igreja, assim como os órgãos do corpo, porque são interdependentes e trabalham em favor do mesmo objetivo, o crescimento da igreja. Comunhão na visão neotestamentária é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Choram. É que o irmão escreveu, acho que é o corretor lá, coloca que se criaram. Choram aí, viu? Tá. Viu, irmão? Fugiu o nome dele de novo. Giovanni. Irmão Giovanni. Aí não criaram aí, choram, viu?
Se eu quiser escrever aí, ó. Se eu trazer em casa, se eu arrumo. Pode continuar, irmã. Numa linguagem mais atual, significa ter empatia, que, segundo Aurélio, é sentir-se o que se sentiria caso estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Para que a Igreja tenha êxito em sua mensagem salvífica, é preciso que, antes de tudo, ela se sinta responsável por seus membros individualmente, seja no aspecto espiritual, fraternal, social e até mesmo físico. E é a koinonia de Atos dos Apóstolos. Que é a comunhão, né? Koinonia é comunhão no grego. Vocês viram como a gente já falou tudo que está escrito aí? A gente não precisa alimentar muito, mastigar isso mais não, né, irmã? Vamos lá para frente? O crescimento é da natureza quantitativa. Pode ir, irmã Leide. Aqui entre os aspectos mais visíveis do crescimento, que é a constituição numérica da Igreja, pela real conversão dos que, a cada dia, a ela se agregam. A meta final de toda a atividade da Igreja é buscar de novo, crentes em todos os segmentos da sociedade deve constituir-se na prioridade absoluta dos salvos. Se ao final de cada ano o censo da igreja local não revela novos progressos, alguma coisa está errada. É óbvio que há uma série de fatores extremos que devem ser levados em conta, principalmente em se tratando de trabalho pioneiro, cujos resultados nem sempre podem ser mensurados pelos padrões normais de crescimento. Todavia, a lei bíblica da semeadura implica em colheita. Se não há colheita, não houve semeadura, ou esta foi feita de modo errado. Eu até grifei, mano. Esse último parágrafo aqui, ó, se não há colheita, não houve semeadura. Até grifei aqui. E o primeiro parágrafo, ó, se ao final de cada ano o censo da igreja local não revela novos progressos, alguma coisa está errada. Isso é coisa para a gente meditar. Então, a gente precisa entender. Vai fazer um congresso, tem que convidar não convertido. O congresso não só pode ser só para crente. Por isso que Israel falhou. Israel foi chamada por Deus para ser uma nação sacerdotal, para que eles revelassem a Deus e Deus fosse glorificado por eles. Mas eles se achavam a cereja do bolo. O açaí geladinho, ou a Coca-Cola do deserto. E eles não faziam. E muitas das vezes, às vezes, Deus que tinha que tocar no coração de alguém para alguém se aproximar de Israel. Lembra, se você pegar Raabe, lembra que eu acho que eu já cheguei a falar de Raabe aqui. E depois de Ruth. Mas quem foi que evangelizou Ruth? Foi Noemi. Porque ela disse, ó, o teu Deus agora é o meu Deus. Então, o campo de evangelização, às vezes, não é um campo muito grande. Mas o campo de evangelização da Noemi foram as duas noras. A órfã até começou. Mas órfã significa pescoço. Ou nuca. Olhou para trás. A gente precisa ensinar as pessoas a não olharem mais para trás. Que ela não se você ler lá, você vai ver que ela começou a andar junto, ela, Noemi e Ruth. As três começaram a andar. Mas chegou um determinado momento que ela olhou para trás e voltou. Então, o evangelismo, porque por isso que às vezes a gente não vê. A gente precisa ver como é que a gente está agindo. Como a gente está fazendo. Como traçar objetivos. Qual vai ser, esse mês, qual vai ser o evangelismo? Vamos fazer com as crianças? Vamos pegar as crianças da igreja, ensinar elas a evangelizar os coleguinhas da escola?
Que criança evangeliza. Ali no Chabilândia, lá as crianças levavam os coleguinhas da escola. Somente nessa época do ano, agora em outubro, mas enchia assim, de ter 30, 40 crianças. Então você, às vezes você pode pegar, principalmente nessa época do ano de outubro, pega as crianças um mês antes, faz um preparo com elas, para elas fazerem o convite. Estou dando risada aqui, que eu estou lembrando do meu neto, sabe, o Eduardo. Ele está muito crescidão, está desse tamanho assim, ele tem 7 anos. Ele falou assim, eu cheguei esses dias na casa da minha filha, ele falou assim, vó, tem uma novidade para contar para a senhora. Eu falei, pode contar. Ele falou assim, eu estou levando 3 Bíblias dentro da mochila. Eu falei, nossa, 3 Bíblias dentro da mochila, mas para onde você está levando? Para a escola. Eu falei, é? Ele falou assim, aí a minha filha falou assim, a professora dele, mãe, está quase sendo expulsa, quase perdendo o emprego por causa disso. Porque não pode orar. E a professora ora antes da aula. Todos levantam e oram. Ora o Pai Nosso, né? Mas ora, né? E aí ela está sendo chamada na secretaria, né? Questionada o porquê desse comportamento, dessa atitude. E aí ele leva as 3 Bíblias que eu dei para eles, que tem umas 5 Bíblias lá, mas 3 Bíblias novas eu dei para eles. Uma para cada um dos meus netos, os 2, e uma para minha filha. Levou as 3. Aí ela sentiu falta das Bíblias. Falou, cadê as Bíblias? As novas. Aí foi ver na mochila, não tá? Tá bem na mochila dele. Aí ele falou assim, mas é uma boa causa, não é? Veja bem, ele é bem assim, sabe? Ó, senta aí para me explicar para a senhora, por favor. Eu levei as Bíblias porque é justo eu ter a minha Bíblia e meus 2 coleguinhas, que eu amo eles, não ter a Bíblia. Ai, mas eu achei tão lindo isso. Tô precisando. Então, é empatia. Ele falou assim, vó, eu fiquei comovido. Eu lendo a Bíblia e eles querendo ler comigo. Ele sabe ler muito bem, ele lê bem. Sim. Ele pegou as 2 Bíblias. Então, Para dividir. é isso que, é essa chance. 7 anos. Então, por isso eu estou falando, que às vezes a gente vai falar aqui sobre o evangelismo infantil mais para frente, por isso que precisa ter objetivos, saber o que você vai trabalhar, aproveitar, né? Aproveitar o campo, aproveitar onde você vai, aproveitar a oportunidade. A gente vai ver depois que Paulo não aproveitou a oportunidade lá na Grécia, viu lá o altar para o Deus desconhecido, foi ali que ele pregou. Vou pregar para vocês o Deus desconhecido de vocês. E ele pregou. E o crescimento deve ser proporcional. Quem pode ler? Proporcionalidade ao trabalho realizado. O resultado da semeadura será proporcional ao que foi semeado, porque semearam ventos e cegaram tormentas. Uma grande colheita dependerá, antes de tudo, da quantidade de sementes plantadas, mas o bom lavrador deverá também conhecer todas as técnicas capazes de produzir o maior resultado possível da semeadura, que jamais poderá ser feita aleatoriamente. A semente, no nosso caso, é a palavra de Deus, mas o modo de semeá-la, bem como o instrumento para fazê-lo, pode ser diferente de acordo com as circunstâncias. Lembra aqui que a gente falou? Pode ser uma criança, pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode usar o status do celular, o status do WhatsApp. Eu tenho quase 1000 contatos, mas todo dia os status que eu faço é de 100 a 120 visualizações. Então, eu posto alguma coisa do trabalho, mas da Bíblia também posto. Então, quer dizer, tem 120 pessoas que olham, que viram. Pode ser que 12, 10 se convertam. A gente só vai saber na eternidade. Talvez nem se converta por mim, mas foi semeado. Eu estou semeando, alguém rega lá na frente, Deus dá o crescimento depois lá na frente, e às vezes a gente vai receber galardão, da gente nem vai saber, nem lembra do que foi. Tá bom? Vamos lá. Proporcionalidade ao tamanho da terra. Olha lá. Ó. Se o lavrador possuir uma grande área cultivável, onde pretende desenvolver determinada cultura, a semeadura terá de levar em conta o tamanho da área. O princípio da proporcionalidade está implícito na Bíblia, quando, por exemplo, Jesus identifica o crente como sal da terra e luz do mundo. A parábola do semeador também traz o mesmo ensino. 4 tipos da terra recebem a semente. Na Bíblia, o número 4 é símbolo de totalidade. Portanto, toda a área sob a influência da igreja local deve ser cultivada, independente de alguns segmentos serem ou não férteis.
Não pode haver preconceitos na evangelização. O rico e o pobre, o intelectual e o analfabeto, o profissional liberal e o lavrador, todos sem distinção, devem receber a palavra de Deus. Então, a gente já falou sobre isso também. Pode ser criança, pode ser velho, pode ser... O Jesus teve distinção? Não, né? Ele atendeu Nicodemos, que era doutor da lei, atendeu o publicano, entrou na casa de Zaqueu, foi atrás da samaritana em Samaria, o gadareno, o leproso, olha só, depois se vocês tiverem, é interessante isso, porque ele estava evangelizando lá no monte, pregando o sermão do monte. Quando ele desce, ninguém adora ele. Ele pregou, ensinou, mas não tem uma fala, uma escrita, dizendo que alguém adorou ele, porque o sermão do monte foi paulada. Foi difícil para a pessoa aceitar, mas ninguém adorou, irmão Giovanni. Mas quando ele desce, o leproso, muito provavelmente o leproso estava embaixo do monte ouvindo o sermão. Aí ele se prostra e o adora. E diz assim: ah, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Aí ele diz: eu quero ser limpo. E olha o evangelismo. Ele diz assim para o leproso, depois vocês leem: não conte para ninguém o que te aconteceu. Mas todo mundo conhecia ele como leproso, irmão Giovanni. Quem é que não ia ver? Ele ia precisar falar? Iam perguntar para ele, falar: para que aconteceu? Tu estava leproso até ontem e hoje tu está limpinho aí, parecendo um bebê? Ele falou: pois é. Eu estava ouvindo um sermão ali. Como é que ele vai contar? Porque às vezes, irmão, as pessoas vão ver a mudança. Eu acho justamente por isso. Jesus queria isso. Isso, que a pessoa tem que ver a mudança na pessoa. Foi a mesma coisa na casa de Jairo. Ele diz assim: não conte para ninguém o que aconteceu, mas ia precisar. Porque a menina ia todo dia para a escola. Saíram de lá falando que a menina estava morta. Eu vejo, por exemplo, isso daí assim, como essa composição que eu vou fazer agora. Por exemplo, quando a gente entende, né, recebe Jesus, entende isso, e a gente vai ter essa mudança gradativamente na vida da gente, a gente não fica falando, né? A gente não costuma falar assim, agora eu sou evangélica, agora eu estou indo aqui. Não. As pessoas vêm perguntar para nós: o que aconteceu? Perguntaram muito para mim. Mas o que aconteceu? Você está indo na igreja? Qual igreja que você está indo agora? Nunca vi você em igreja. Sabe? Me questionavam muito no começo. Mas viram a mudança. É a mudança. Aí você muda e as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Na minha família, eu fui a ovelha negra da minha família. Nós somos 7 filhos, eu sou a mais velha, e eu dei muito trabalho. Hoje eu não tenho mais pai nem mãe, mas meus irmãos hoje me veem como referência. Nunca cheguei lá: você tem que aceitar Jesus. Eu só falei: eu aceitei Jesus, estou servindo a Deus, já tenho 20 anos. Pronto, não preciso. Aí, quando foi essa última vez que a gente se reuniu, meu irmão falou: eu não vou para a igreja que nem você, mas eu estou acreditando. Desse jeito. Eu não vou que nem você vai, mas eu estou acreditando. O outro olha para mim e fala assim: você agora é a base da família. É a semeadura. Eu não me lembro quem falou. Eu não me lembro quem falou essa frase. Mas eu ouvi do pastor Paulo Romeiro, que ele diz assim, quando eu fui estudar evangelismo, eu não me lembro agora, eu vou ver se eu lembro, aí eu posto no grupo. Tem uma frase que diz assim: você prega com a sua vida. Se precisar, você fale. Se precisar, irmã Leide. Pastor Gilberto fala que o maior testemunho é nós A maior pregação é a nossa vida. Isso, é a nossa vida, né? Paulo disse isso aos Coríntios: nós somos cartas vivas que o mundo precisa ler. Né? Então, é isso. Por isso que ele deu aquela borrachada em Coríntios, que eles não estavam sendo cartas vivas, não. Estavam tocando horror lá na cidade. Vamos lá. A proporcionalidade ao tamanho da fé. A Bíblia fala de pouca fé, tanta fé, fé como grão de mostarda, homem cheio de fé e sobre a medida da fé. Isso significa que o trabalho de cada um será também mediante o tamanho de sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentado nas promessas do Altíssimo.
O crescimento da igreja só terá repercussões positivas de acordo com a eficácia da fé dos que estão empreendendo. Então é fé. Precisa ter fé para pregar. Se Estevão não tivesse fé em Cristo, ele teria... Felipe. Ele teria obedecido a voz do Senhor para ele sair de Samaria, para ir para o deserto em direção a Gaza? Não, né? Então é fé. É fé. É fé. E aí, a fé dele era tamanha que Deus usava ele em prodígio e aí a igreja cresceu. Aí teve um momento que a fé dele também era tamanha que ele abriu mão e falou assim, Deus está mandando eu sair de Samaria, eu vou para o deserto. Porque ele sabia que Deus tinha algo lá. Então a fé nos move a fazer coisas para Deus, a fazer a obra para Ele, independente da situação, independente do lugar. Pode ser em cima de um púlpito pregando, pode ser na condução, pode ser na porta da escola, pode ser na fila da padaria. Às vezes, conversando dois crentes, você está evangelizando o povo e o povo não, e você não está percebendo. Você começa a encontrar um crente na padaria de manhã, você começa a falar enquanto o pão está assando lá, você começa a falar e o povo está ouvindo. Dessa maneira. Você não está nem falando com eles. Você está evangelizando e não está sabendo. Sabe? Então a gente aproveita as situações, aproveita a oportunidade, por causa da fé. Aí aqui vai falar sobre o ritmo da igreja de Jerusalém, ó. Quem pode ler? O ritmo de crescimento da igreja de Jerusalém. Página 17. Agora a gente já começa propriamente dito. Vamos dar uma corrida aí, irmãos, para a gente termina. O ritmo de crescimento na igreja de Jerusalém pode ser acompanhado nos Atos dos Apóstolos. De um grupo inicial de quase 120 pessoas. O número alcança no capítulo 4, quase 5.000, isto em um período curto de tempo. Levando-se em consideração que o livro faz questão de ressaltar, do princípio ao fim, o volume de pessoas que se agregava à igreja. Chega-se então a seguinte pergunta: quantos membros tinha então a igreja de Jerusalém? As informações históricas de que a população de Jerusalém naquela época era de 200.000 pessoas, das quais a metade constituía-se de cristão. Como se explica este avanço? Olha só, 200.000 pessoas na cidade, metade era de crente. Tinha 100.000 crentes na cidade. A metade da população de Jerusalém, na época do primeiro século, era da igreja. E assim, irmãos, eu já procurei aqui, eles começaram a pregar mais evangelização, porque dizia assim, eles tinham tudo em comum e todos os dias acrescentavam o Senhor. Porque eles viam o testemunho da igreja. Então as pessoas iam se aproximando. Aí eles foram, a gente até leu aqui em Atos que eles iam no caminho depois da perseguição, eles iam pregando. Por quê? Porque aquele povo que eles iam no caminho não tinham ouvido ainda, então eles iam pregando. Amém? O crescimento se deu pela multiplicação. Na obra do crescimento, não pode exigir as operações de diminuir ou dividir. Só há lugar para a multiplicação. O versículo destaca que o número de discípulos se multiplicava muito. Isto dá a ideia de que o crescimento se dava além das expectativas normais. Então era assim. Por isso que a gente, no congresso, você convide umas 5, 6 pessoas para vir. Pelo menos umas 2 vão vir. Convide o maior número de pessoas possível. Principalmente o congresso missionário. Convide, vocês vão ver que vem. Não pode não vir todas. Se você convidar 100, vier 2, e as 2 aceitarem, Jesus não disse que uma alma tem muito valor? Uma só. O crescimento se deu pela implantação de novas igrejas. Aí é que está. Como se implantou? Pode ler. Mais uma vez, o verbo multiplicar é usado com a ênfase para ressaltar a descentralização do trabalho. Onde quer que os crentes chegassem, uma nova igreja era implantada. Pode continuar, irmão. O crescimento se deu pela evangelização através dos lares. Aqui vai estar explicando tudo. Pode ir lá. Nossa, isso aqui é tremendo, isso aqui. Aqui está o ponto de maior importância relacionado com a expansão da igreja. Numa época em que os templos ainda não existiam, a não ser o do culto judaico.
pois estes só vieram aparecer na história eclesiástica por volta do segundo século, como os crentes de então se reuniam para edificação de evangelizar. As casas eram um local apropriado para isso. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o lar. Nós todos aqui somos crentes já, não somos? Né? Graças a Deus. Se a gente for fazer um culto no nosso lar, quem a gente tem que chamar? Só os crentes? Aí é que está. É a nossa família, que às vezes não é... Então, o vizinho, faça o convite, talvez ele não venha, mas faça o convite para ele lembrar assim, pô, o crente lembrou de mim. Principalmente o vizinho do lado. Do lado, aquele que toca o som alto, sabe? Chama ele. Ah, rapaz, eu mesmo importunando a vida dele, ainda quer que eu ouça a palavra. Tinha 50 anos atrás, mais ou menos. Né? Eu frequentava a igreja evangélica, Assembleia de Deus, mais Então. ou menos uns 45 anos atrás. Era desse jeito, nos lares. Dentro do lar, É. E os irmãos que eram da igreja convidavam os vizinhos, cuidavam muito. Isso, aí Muita molecada. você prega, irmão, sempre vai alguém aceitar Jesus. Pode o demônio até se manifestar. Quem tá na batalha. Mas aí quando eles verem o prodígio, Acabou pelo jeito. a pessoa sendo liberta, ainda tem. Só que assim, eu tenho assim, hoje em dia, tem muito crente que é chorão. Vocês me desculpem. Tem muita gente, crente manhoso, que ele quer o culto porque ele está triste. Aí, irmão. Sabe uma das coisas que eu acho que acabou muito com os cultos nos lares, que diminuiu bastante, porque eu lembro que na minha época eu vivi tudo nos lares, os falsos profetas. Esse negócio de muita revelação, muitas falsas profecias, as pessoas começaram a fechar as portas. Não estão se preocupando com a alma. Eles querem fazer aquilo para receber convite para pregar em outro lugar. Exatamente. Então isso, a igreja perdeu muita credibilidade. Olha só, para a gente correr aqui. Vamos ler Atos 10. Vocês conhecem a história. Cornélio, ele tem uma visitação de um anjo, não é? Ele está orando lá. E Cornélio era um prosélito. O que é um prosélito? Vocês sabem? Significado? Isso, é um gentil convertido ao judaísmo. E ele era temente a Deus. Aí Deus o visita. Não é assim? Aí Deus diz para ele ir até a cidade vizinha, mandar alguém buscar Pedro. Só que Deus estava falando com Cornélio e já estava falando com Pedro. Ao mesmo tempo. Né? Falando com Pedro. Você pega a história, pega o fio da meada. Você, irmão, que está vendo o vídeo aqui, depois você lê o capítulo 10 de Atos, tá bom? Que aí você vai entender o que a gente está falando. Aí, naquela visão aí Deus trata com Pedro porque ia um gentil buscar ele. O Pedrão era judeu, né? E judeu não se misturava com gentil. Por isso que ele dá aquela visão do lençol com aquelas carnes e tal. E Deus fala para ele assim: Pedro, rapaz, não tenha como amaldiçoado ou como maldito aquele que eu já abençoei, aquele que eu já purifiquei. Aí o coração dele, aí quando ele acaba de ter a visão, chegam os dois homens. Aí o Pedro falou: então tá tarde, vamos dormir, amanhã a gente vai. Aí no versículo 25, vamos ver o 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Estão acompanhando aí? E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então a casa estava cheia, irmão. A casa estava cheia. Ele foi um evangelista. Ele evangelizou os vizinhos. Falou: sabe quem está vindo aí? O Pedro. Mandei buscar. Já era conhecido. Ele já vinha de curar Enéas e depois ressuscitar Dorcas. Então a fama de Pedro já era conhecida. Lembra da sombra? Colocavam os doentes só para a sombra dele passar para o povo ser curado? Aí entende, aí quando a casa está cheia, irmã, aí Pedro chega,
E aconteceu, no 25, que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, porém prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, que também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Achei. Achou 27? Olha só. Continua lendo aí para mim, alguém. 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, porque tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este é o Senhor de todos. Em palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Isso, ó. Pedro está pregando quem na pregação do evangelismo? Cristo, não é? Então, o evangelismo tem que sempre apresentar Cristo para as pessoas. Agora, senão a gente vai, depois vocês leem em casa direitinho. Aí, irmã, avança um pouquinho aí, no 44 e no 45. E dizendo Pedro ainda, Eita, Jesus. caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46, pode ir. Porque os que ouviam falar línguas e Magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que fizesse com eles por alguns dias. Que ficasse com eles alguns dias. Esse aqui é o discipulado contínuo. Viu? Isso aqui aponta para o discipulado, que a gente vem conversando, após o evangelismo, porque o povo foi cheio do Espírito Santo, aí Pedro batizou nas águas, todos eles, Pedro e os irmãos que estavam com ele, e o povo pediu, a gente quer ouvir mais. Eles estavam com sede, queriam mais. Então, isso no lar. Por isso que eu estava lendo ontem, preparando a aula, e eu falei, eu tenho que ler isso com os irmãos. Amém, irmãos? Então, o crescimento nos lares começa aqui, ó. A importância do culto no lar. A importância. Tá bom? Pastor, só uma pergunta. Tem outras denominações que fazem a célula dentro dos Sim. lares. Certo? Então, a célula é só um nome, irmã. Mas se a gente for ver, é a mesma coisa. É que eu penso, como é que eu vou falar? Cada denominação põe um nome.
Por exemplo, até a gente vai ler aqui, Que nem tem uma denominação que eu fui convidada a estar lá, ela fala que é clã, né? Clã, aí outra é célula. clã é uma nomenclatura para família, né? Né? Por exemplo, o clã dos Rockefeller, o clã dos Matarazzo que tinham aqui, que eram os grandes industriais aqui na época do Brasil. Os Rockefeller é uma das famílias mais ricas do mundo, né? A riqueza deles é de trilhões de dólares. E o pessoal diz que tem 12. Eu tinha um patrão que ele falava que tinha. Eu converso faz um tempinho que eu não converso com ele, deve ter um ano e pouco. Ele mora no Paraná. Ele já tem 70 e poucos anos, está até aposentado já. E ele sempre falava nas reuniões que eu trabalhava com ele há uns 30 anos atrás que tem 12 famílias que mandam no mundo. 12, irmão. E tanto dinheiro que eles têm. Então eles tomam conta da área de farmacêutica, de alimento, industrial, bancária, tudo. 12 famílias. E o Rockefeller é um deles. A metodologia do crescimento. Então, aqui está o ponto de maior importância relacionado com a expansão da igreja. Numa época em que os templos ainda não existiam, a não ser o do culto judaico, pois esses só vieram a aparecer na história eclesiástica por volta do segundo século. Como os crentes de então se reuniam para receber a edificação e evangelizar. As casas eram o local apropriado para isso. Por isso que eu quis ler. Porque assim, hoje, até as Assembleias de Deus, o crescimento maior mesmo deles foi sempre em culto, começou no lar. Eu não sei como que nasceu aquela igreja que o pastor... A 3, né? Que é lá embaixo. 3. Que depois da Dom Janeri. Então, lá deve ter começado num lar ali perto, né? Também, ou não? Não. Não? Foi o salão? A sede começou num lar. Sim. Que era ali onde, se eu não conhece o 26 ali, Sim. onde fica o Ciscal, Sim. começou ali. Então. Ali era uma casa, a família morava ali, que ela fazia almoço para os motoristas, que eram 26. Uhum. Aí foi quando o pastor Gilberto começou a fazer lá. Não tinha. Ele começou primeiro com as campanhas de libertação. Sabe, uma vez por semana. Aí depois foi que começou a fazer cultos semanais. Mas começou ali naquela Você começa assim, vai indo, vai no lar, aí vai crescendo, aí a garagem já não cabe mais todo mundo, aí tem que arrumar um salão para pôr o povo. Então é assim. Eu acho que é uma das maiores, mais bem feitas e mais... Porque quando você está no lar e a casa já está cheia, já está estruturado. Aí quando você vai para um lugar mais amplo, aquelas pessoas já começam a chamar as outras para um lugar maior, aí vai cabendo mais gente, vai indo mais, né? Aí você vai dando estrutura e conforto para os irmãos. A metodologia do crescimento, há 2 pensamentos extremos que devem ser evitados se fala na realização da obra de Deus. Quando se fala, né? O primeiro coloca sobre o Espírito Santo toda a responsabilidade, excluindo qualquer participação humana, como se não coubesse nenhuma ação planificada. O segundo dá ênfase demasiada à organização, aos métodos humanos, como autossuficientes na obra de realização. Do ponto de vista bíblico, o Espírito Santo deve ter a primazia na vida da igreja, como se observa em todo o livro de Atos. Depois, se vocês lerem, irmãos, eu acho que eu até falei aqui, né? E lá no IP, lá eu fiz todo o livro de Atos, toda sexta-feira, 30 sextas-feiras, quase um ano, só no livro de Atos, para a gente entender o Espírito Santo agindo, porque era sempre, e o Espírito pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Tudo que eles iam fazer, eles oravam antes para ter orientação de Deus. E é isso que a gente precisa fazer, pedir orientação de Deus para a gente fazer. E aí o evangelismo vai crescendo, vai sendo direcionado, né? Por isso que a gente ora e diz, Senhor, o que o Senhor quer? Qual a direção que a gente tem que tomar? Para onde a gente vai no próximo evangelismo? Qual o público? Qual o local? Onde o Senhor quer que eu evangelize? Porque às vezes você não consegue ir no domingo, mas você tem um campo na semana durante o trabalho. E eu falei aqui do irmão que eu dei um puxão de orelha nele, que ele trabalhava de Uber o dia todo, estava reclamando que não estava pregando na igreja. Falei, rapaz, tem uma vergonha. Tanto público que pega. Eu falei, rapaz, tu tem um público aí o dia todo, aí você pega aí pelo menos... Eu falei para ele, se você fizer 100 viagens durante o dia, você tem 100 pessoas no mínimo para você evangelizar. No microfone. Com certeza. É assim que a minha filha mais velha está sendo evangelizada, porque ela é
minha mais velha. Aí ela fala assim, de vez em quando tem uns evangélicos, eu dirijo para uns evangélicos, glória a Deus, vai colocando uns evangélicos, vai pondo, vai aproveitando a situação, não tem jeito. Aí fala da pedagogia de crescimento, né, que você tem algumas, você não pode achar que é só você tem que vai o Espírito Santo e o Espírito Santo usa o homem para fazer a obra, é o que está dizendo aqui. No capítulo 15, onde o texto esclarece que a decisão tomada pareceu bem ao Espírito Santo. Todavia, a mesma Bíblia não anula a organização que é encontrada até mesmo nos atos criativos de Deus descritos no Gênesis. Afinal, Deus não criou o mundo de maneira desordenada, mas nos primeiros capítulos da Bíblia há uma descrição lógica e ordenada de como as coisas vieram à existência. Para exemplificar, bastam apenas alguns exemplos. A descentralização administrativa do povo de Israel. Êxodo 18, lembra que o povo era muita gente e Moisés estava com problema de ele ficar o dia todo, estava cansado, já tinha mais de 80 anos. Aí Jetro, por isso que eu estou falando, que tipo de obreiro que a gente é na obra. É igual o Jetro, que vê a dificuldade e dá um conselho para o pastor, ou é como Arão, que o pastor subiu para um monte e desviou todo o povo. Aí ouviu e falou, não, pode trazer o ouro que eu faço o bezerro. Desviou principalmente aquele que era para... O que ficou no lugar, que ele era o segundo na hierarquia, era Moisés, ele e depois Arão, Ur. Era Moisés, Arão e Ur. Ele liderou a quadrilha, a facção. Moisés. Por quê? Porque e Deus teve misericórdia dele, porque quando ele chegou, ele falou, não olhe para mim desse jeito, você sabe que esse povo é duro. A culpa é do povo. Mas ele, assim, irmãos, eu não sei se eu contei isso para vocês, eu fui estudar para dar aula no livro de Levítico, em 2019, e um dos temas que eu estudei muito foi sobre Ur, e sobre o menino, o Bezalel, que era neto dele. Depois disso, se vocês lerem, aí acontece aquele tudo, o povo mata os idólatras, e Ur não aparece mais. Aí, a história rabínica, a história judaica, os rabinos dizem que antes de falar com Arão, mataram Ur. Porque Ur não aceitou fazer o bezerro. E Arão ficou com medo. Por isso, aí dá para entender o porquê que Deus teve compaixão dele. Faz sentido. Pena que a gente não tem isso Mesmo, biblicamente. Ur não aparece mais. Ur não aparece. Ur não aparece mais. Mas aparece o neto. Aparece o neto. O neto é cheio do Espírito Santo, que ele se torna o arquiteto e o construtor do tabernáculo. Bezalel significa a sombra de Deus. E era um adolescente, ele tinha 14, 15 anos. Não era um homem formado. E Deus tomou a vida desse menino e para honrar o avô. Olha que coisa interessante. Isso eu falo assim quando eu estou dando aula, né? Não posso pregar porque não Tem base. não né? tem, não, porque a Bíblia não tem, tem porque a gente referência, né? porque a gente vai na história judaica. Se você pegar, acho que o livro de Flávio José fala alguma coisa sobre isso, aquele é a história dos Hebreus. Ele fala alguma coisa. Mas os professores sempre que vão explicar para a gente sobre exegese, sobre pregação, sempre falam, irmão, se você estiver ensinando, fale. Mas se você estiver pregando, não fale, porque tem gente que como é que eles dizem? Que é fariseu demais. Você fala com uma coisa, não está na Bíblia. Então não fala. Fala quando você estiver dando aula e fala a referência que você leu. Né? É a metodologia de crescimento. Então aconteceu isso. A designação das tribos de Israel, números. A designação dos 70 anciãos para ajudar Moisés foi logo depois do problema lá em Números, né? A ordem da multiplicação dos pães, que Jesus sempre pôs ordem. A igreja que deseja realizar a obra do crescimento de modo dinâmico e efetivo terá de contar primordialmente com o Espírito Santo e a metodologia certa para canalizar suas ações evangelísticas, mobilizando para o crescimento através de alvos pré-definidos. Lembra que eu falei? É você preparar e falar assim, vocês se reúnem, vocês oram aqui, o pastor vai orar, para ver, por exemplo, aproveitar assim, o mês de outubro, que é o mês das crianças, as crianças estão em foco, né? Fazer um trabalho específico, uma hora para as crianças. Eu sei que vocês fazem, por exemplo, no mês de setembro ou no mês de março, fazer uma coisa virada para mulheres, que é o mês da mulher. O mês de março,
atacar o problema da depressão. Olha só. Estratégia. Que aí você é um problema que está atacando a sociedade, mas que você tem a palavra de Deus que pode suprir essa necessidade. Que vai tirar toda essa ansiedade. Né? Paulo diz assim, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é espiritual, isso pensai. Olha só, o psicólogo Jesus ensinando a Paulo para Paulo explicar. Para você não ficar pensando muito nas dificuldades do dia a dia, que atrapalha. Mobilizando para o crescimento através da integração de novos crentes. Aí como que você vai fazer para entregar os novos crentes? Fazer um dia de trabalho, de pegar um dia da semana, junto com a escola dominical, fazer um discipulado com ele, ou ter umas pessoas específicas para pegar os crentes e acompanhar. Lembra que a gente falou no começo? De acompanhar diariamente. Manda um devocional para ele, faz um devocional. E aí, leu o devocional que eu te mandei aqui. E aí, qual a sua dúvida? Tem alguma dúvida? Aí você tira a dúvida e vai ajudando a pessoa a crescer. É isso que ele está falando. E tem outra aqui, irmãos. Olha só que interessante aqui. Esse trabalho começa, em certo sentido, com os introdutores, cuja função é recepcionar, que é o porteiro, né? Principalmente os não salvos que visitam a igreja, procurando acomodá-los nos melhores lugares para ouvir a palavra de Deus. Mas, às vezes, esses irmãos acabam sendo verdadeiros carrascos espirituais, pelo modo carrancudo com que trata os visitantes. Então, o porteiro tem que ser um cara alegre, ou a irmã recepcionista tem que ter um sorriso. O que está escrito lá em Provérbios 15, 13? Quem lembra? Abre aí, irmã Leite. Dê aí, Provérbios 15, 13. Formoseia o rosto. Então, se a pessoa tem a alegria da salvação, a pessoa não pode ficar carrancuda. A vitrine da igreja é a portaria. Sorrida, um abraço. Sim, olha. Seja bem-vindo. Eu já cheguei à igreja assim que eu fiquei até constrangido de tão alegre que o irmão estava. Vê aí, irmã, lê para nós, irmã. 15 e 13 de Provérbios. 13. Coração alegre ao formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado e até preparar a pessoa que vai ficar na porta. Mobilizando para o crescimento através da integração da igreja. A igreja toda precisa estar integrada. Aqui, por que não planejar anualmente as atividades locais? É um dos parágrafos aí, eu até grifei. Tendo como meta maior o crescimento da igreja. Por que não fazer isso? Lembra que eu falei que a gente tem que planejar? Tudo tem que ser planejado. Pedir orientação de Deus, o Espírito Santo nos orienta, a gente põe isso numa planilha, é igual pauta de reunião. Sabe, irmãos, uma coisa que é interessante a gente fazer no Evangelho, por exemplo, está acabando o ano. Certamente o pastor Gilberto deve fazer isso com vocês, uma reunião no final do ano, ou no começo do ano, para traçar alguma coisa. Eu fiz isso lá em Meliunas, em Chabilândia. Quando eu fui para lá, eu fui em julho. Em julho. Não, em agosto, dia 26 de agosto. Eu fui em agosto de 2023 e no dia 26 de agosto e no dia 23 de julho, dia 26 de julho eu saí. Eu fiquei 10 meses e 23 dias, não fiquei um ano. O pastor me tirou. Aí, o que acontece? Quando eu demorei uns 3 meses para ver como é que estava a situação da igreja, aí eu fiz uma reunião depois de 3 meses. E fiz no final do ano. Falei, irmãos, a gente precisa de meta para saber. Aí a gente colocou a pauta. A secretária ia anotando, e eu ia passando para eles o que eles achavam das minhas ideias. Porque se toda a igreja não estiver integrada, não adianta eu dar a ideia. Se eles não estiverem integrados, se eles não estiverem juntos. Né? Tinha um problema lá com a festa das crianças. Que a irmã trabalhava sozinha, ninguém ajudava e participava. Aí ela veio falar para mim, eu falei, tá bom. Aí eu dei um ensino sobre o cuidar da criança, o esconder a criança. Chegou no dia do culto com as crianças, ele já tinha, todo mundo ajudou a comprar as coisas, os brinquedos, ajudou a enfeitar. Os músicos que não apareciam, todos eles foram para o culto.
O culto foi espiritual, foi tremendo, que a irmã falou com as crianças, depois ela falou com a igreja, do descanso, que o tema era Gênesis. Aí quando chegou no 7º dia que Deus descansou, ela falou, agora é com vocês. As crianças ficaram quietinhas. Quietinhas, as crianças não deram um pio assim, ó, e a irmã falou com a igreja. Porque vocês não estão descansando. Por que você não está descansando em mim? Você está correndo, preocupado, e você não está descansando em mim. Falou com a igreja, mas falou mesmo assim, que eu fiquei maravilhado. Tanto é que quando acabou o culto, que ela foi dar o lanche para as crianças, e a irmã dava lanche até para quem estava na igreja. Ela fazia um negócio lá tremendo mesmo. Uma irmã e o marido vieram falando, nossa, pastor, eu nunca imaginei que Deus ia falar comigo no culto de crianças. Desse jeito que ele falou comigo. Falou. Falou comigo também no culto aqui de crianças. Um dia Deus falou bem mesmo. Então, aí a gente planejou, irmã Francisca e irmãos, o que a gente ia fazer no ano seguinte, em 2024. Sobre as reformas que precisava fazer, sobre melhorar o som, sobre os evangelismos, sobre tudo. A gente já colocou tudo na pauta. E a gente conseguiu fazer a reforma do salão da igreja, conseguiu melhorar o som para eles, reformou a bateria, começou a fazer os evangelismos. Tem uma praça do lado, e eles não usavam para fazer um culto ao ar livre. Aí eu não consegui. Eu consegui participar dos evangelismos. Mas os cultos eles conseguiram fazer depois que eu saí. Por quê? Porque eu deixei implantado na mente deles que eles precisavam fazer, aproveitar a situação. Um monte de prédio. Você faz um culto ao ar livre, o prédio todo vai ouvir, que nem a irmã estava ouvindo. Aí eles estão começando a fazer, né? Então é mobilizar toda a igreja. É isso que tem que ter. A estratégia da evangelização pessoal. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tudo o que lês? A evangelização pessoal, irmãos, quem foi Jesus foi exemplo disso? Quem lembra da evangelização pessoal que ele fez? A gente falou dele agora, primeiro. João 3. João 3 ele começou com Nicodemos. Depois de João 4, ele foi para onde? Ali, irmãos, para minha opinião, na minha visão, na minha pequena concepção, para mim ali estão as duas colunas, nas duas pregações de Jesus, estão as duas colunas do Evangelho. Os dois pilares. Porque para Nicodemos ele prega assim, você precisa nascer de novo. Não é? E para samaritano o que ele faz? Beber da água. Beber da água. E vai adorar em espírito. Você só vai conseguir adorar em espírito de verdade se você nascer de novo. Primeiro você nasce de novo, aí você vai compreender, aí você bebe da água, aí você vai entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Na minha opinião, foram as duas maiores pregações que Jesus pregou, e pregou para uma pessoa. Na minha opinião, eu sei que, estou falando o Eduardo, esse miserável aqui. Eu sei que a gente não pode negar o sermão que ele pregou para milhares de pessoas. Mas para mim, assim, está o pilar do Evangelho. Você precisa nascer de novo para você conseguir adorar a Deus em espírito e verdade. Amém? Irmãos, eu vou parar por aqui para a gente ler as respostas. Já são 9h30, senão... Amém? Já deu 1h30 de aula. Um pouquinho na aula, hein? É. Mas a gente vai correr na próxima semana, eu vou fazer o possível para chegar no horário, para a gente correr aqui, ó. Porque se vocês forem ver, ó, a gente falou tudo aqui, ó, irmãos, ó, só para vocês verem, ó, como realizar o evangelismo pessoal. O pecado precisa ser, o pecador, eu até anotei aqui, ó, ganhando uma alma pela amizade, ó, o pecador precisa ter confiança em quem evangeliza, que é o tópico 1 lá, ó, na página 23. O senhor está falando do trabalho? Não, é que a gente vai ler, é a estratégia de evangelização pessoal. A gente vai ler rapidinho, mas vocês vão ver que a gente falou sobre isso, de como chegar, como a estratégia, tá bom? Entendi. Ter o senso de oportunidade, tudo isso, a gente vai ter uma lida para vocês relembrarem que a gente falou isso aqui na aula, tá bom? Em transporte coletivo, nos centros urbanos, em locais de aglomeração pública,
usando os ares para evangelização, tudo isso a gente falou. Se vocês lerem depois, vocês podem ver que a gente falou tudo isso aqui. Tá bom? E aí depois eu só vou falar aqui, ó, o lar começa também, às vezes, com a gente evangelizando os nossos da nossa casa. Aí eu vou fazer uma leitura em Deuteronômio na próxima aula. Se vocês lerem em casa, meus irmãos, vocês que vão ver essa lição, vocês podem ler em casa, da página, a gente parou na página 20, não foi? 21. 21. O uso correto dos pontos de... Não, desculpa. 21. A estratégia de evangelização pessoal. Vocês leiam, vocês vão ver que a gente falou sobre isso durante a aula. Todos os tópicos que a gente falou. Se vocês lerem em casa, depois eu vou fazer a pergunta para vocês mais tarde ou amanhã. Eu vou deixar a pergunta hoje, aí amanhã ou depois, quando vocês lerem, vocês vão ver que a gente conversou sobre tudo isso. É que a gente vai lendo e eu vou avançando na lição. Tá bom? Amém? Aí pode deixar que a gente faz uma leitura corrida, para vocês verem que a gente falou tudo isso na aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta quando vocês lerem. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas? Vamos lá. A pergunta número 1 é... Quem pode ler a primeira pergunta? A pergunta só, depois a... Qual é o nosso verdadeiro alvo na evangelização? Quem achou? Qual a página que vocês acharam a resposta? Vocês anotaram? Era para pôr na página do livro? Não. Tá, qual foi a resposta de vocês? Eu quis fazer discípulos de todos os povos. 1 Coríntios 4:16 e 11. Isso. Aí ele está na página 5, ó. Está na página 5 a resposta do livro, ó. Qual então é o nosso verdadeiro alvo na evangelização? Ela vai ler. Pode... Não, calma. A irmã falou certo, é fazer discípulos mesmo. É isso mesmo. Meu verdadeiro alvo está certo. Está certo. É só que é para pôr no livro, que eu gosto de pôr no livro para você. Porque lembra da prova que vai vir? Para a irmã já guardar. Por isso que eu coloquei, guarda a página, que às vezes cai na prova, você já lembra. Olha lá, qual então é o nosso verdadeiro alvo na evangelização? Eu faço pergunta assim, com o texto do livro, para vocês memorizarem. Qual que a senhora anotou, irmã? Eu anotei assim, levar homens a Cristo, alistar vidas para o reino. Mas aí depois eu continuei dando uma explicação, dizendo que também é a manifestação da glória de Deus, porque não fazemos nada, é o Espírito Santo que convence, que converte, leva as almas ao arrependimento dos pecados e assim informar a respeito do reino de Deus. Então, por que eu peço para você ver no livro e marcar? Porque geralmente as perguntas das provas são relacionadas ao livro. Então fica fácil de você depois lembrar e responder. Tá bom? Por isso que eu faço a pergunta. É na página 5, irmã. E tem até a pergunta, se a senhora abrir a página antes. Abre aí, irmão Rony. Página 5. Página 5 lá, ó. Qual é então o nosso verdadeiro alvo na evangelização? Aí vocês notaram, se vocês tiverem um grifo assim, ó, para fazer um risco. Aí a resposta, ó, fazer discípulos de todos os povos, que é a resposta que a irmã falou que não coisa. Aí você pode ver que vai ter assim, ó, fazer um discípulo não consiste apenas em ensiná-lo oralmente, mas fazer com que ele seja o nosso imitador. Tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer. Por isso que eu falei, anota a página para você. Tem até os textos. Isso, tá vendo? Que aí você vai lendo. E qual é a segunda pergunta? Lê aí, o irmão Rony. Que eu coloquei. Evangelismo. É obedecer. Eu não estou Eu entendendo. entendi Não estou entendendo a letra dela. Desculpa, viu? Vou ler. Lê. Evangelismo é obedecer e proclamar as boas novas. Quais os 3 exemplos de obediência que vimos hoje na aula? Isso, 3 exemplos de obediência. Página 4. Desculpa, eu falei antes. Qual a resposta que vocês deram? Olha, eu dei uma resposta aqui. Jesus, né? Está em Lucas 4:18. Os apóstolos. Isso. Lucas 10:9. E a igreja primitiva. Exatamente. 8:4. Aí você olha na página 4 do livro. Tá isso. Então, aí você anota, que é para você lembrar, porque às vezes pode cair isso na prova que o pastor vai dar. Aí já memoriza. Já memoriza. Tá bom, irmã Leide? Tá dando para entender, irmão Giovanni? Tá dando? Tá. Olha como é que eu pulo.
Ah, Evangelismo é a tarefa de levar homens a Cristo, Lucas 4,18. sim. Ela está vidas ao serviço de Cristo, Lucas 9,6. É obedecer e proclamar as boas novas, Atos 8,4. Então, Certo? tá. Também. Mas lembra, se a senhora ver na página 4, pode ver que a pergunta eu fiz conforme que está no texto do livro. Ó. O evangelismo é obedecer e proclamar as boas novas. Quais os exemplos? Os exemplos. Os exemplos. A irmã Rita fez igual eu. Quais os 3 exemplos? Fui explanando. Viu? Não, assim que eu faço, porque geralmente as perguntas das provas de teologia são baseadas e tiradas do livro. Por isso que eu gosto de fazer vocês lerem e marcarem, para você memorizar. Se cair uma pergunta dessa na prova, você já tem. Sim, página. Por isso que eu sempre vou mandar umas 2, 3 perguntas assim, depois da aula, para vocês irem. Eu acho que eu vou fazer até do que a gente não leu hoje. Quais os exemplos? Viu? O que a gente não leu hoje, eu vou fazer as perguntas da frente. Fazer umas 3 perguntas. Que aí vocês estão lendo e já vão Então, responder. qual que é a resposta da 2? Da 2 está na página 4. Ó, Jesus foi um exemplo. Os apóstolos obedeceram ao ID. Ah, tá. Tá vendo? Evangelismo é obedecer e proclamar. Jesus proclamou. E quem obedeceu? Os apóstolos. E a igreja primitiva continuou obedecendo. Ah, só pode ver, tá vendo? São os 3 exemplos. Vamos lá. Qual a terceira pergunta? Quem pode ler? O homem evangeliza, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Vamos lá. Isso. Onde está a resposta? Está na Página. 15, 26. Isso, 15, 26. Mas no livro, está na página tá em Jó, 8. 8. Página 8. página 1. Página 8, no tópico 3. Página 8. Nossa, eu não me atentei a anotar. Eu preciso Não, mas eu desse detalhe coloquei, também, mas não. eu coloquei no grupo. Mas eu não me atentei não também, desci para eu ler. Ah, então, mas eu coloquei. Mas eu coloquei. Acho que não coloquei, Malês. O Giovanni não viu. Mas eu coloquei para anotar a página, não coloquei? Eu tentei colocar os versículos. Olha só, abre a página 8 aí. Página 8 do livro. É 16, 8. Isso, de João. isso. Mas A referência. no livro, a referência é 16:8. Mas olha na referência. A pergunta que eu fiz, ó. O Espírito Santo, ó, lá embaixo no parágrafo, ó, o Espírito Santo envia homens. Pode ver, ó. É no penúltimo parágrafo. O Espírito Santo, Envia homens para pregar. na página 8. Na página 8 do livro. Está no penúltimo parágrafo. Lê aí, irmã Rita. Lê aí, irmã Rita. Aqui, ó. O Espírito. Cristo sabia que a obra do Espírito Santo tem que testificar. O Espírito Santo envia homens para pregar e através dele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso, aí a pergunta que eu fiz qual que foi? Quem convence, não é? Quem convence? O homem evangeliza. Não foi tudo direto do livro, ó. Foi Ó, o homem evangeliza. Mas quem convence o homem do pecado? o Espírito Santo. Então, aí está na página 8. Que é para vocês memorizarem onde está. Eu vou fazer umas 3, até do livro daqui para frente. Até a página Todo 31. dia eu vou fazer mandando pergunta. Toda semana eu Vou mandar umas 3 ou 4, que é para vocês irem Mas pegando aí jeito. Vai continuar a partir daqui, da 4 ou vai... Não, agora é o que a gente estudou hoje. Tá. Vai Tá bom? começar a dar Deixa eu 10. desligar aqui.